Governo Trump, assim que assumiu a presidência dos Estados Unidos, em seu primeiro discurso, alegou que traria de volta a liberdade de expressão para os Estados Unidos, que era uma coisa básica que formou, que engendrou a sociedade americana. Mas e aí, será que depois de um ano de mandato do governo Trump, ele está cumprindo a sua promessa? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Cara, caso seja do seu interesse comprar dólares aí, ofereço para vocês, em parceria com a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, a possibilidade de aproveitar esses preços baixos. Não é recomendação de compra, mas eu sempre gosto de ir comprando um pouquinho ali mês a mês e tal, com um cashback de 2%. Se quiser, galera, link na descrição, QR Code na tela. Existem vários outros benefícios, o aplicativo é de graça, recomendo bastante que vocês baixem aí no celular de vocês vão curtir pra caramba. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, foi uma promessa durante o período eleitoral do governo Trump e foi uma coisa que ele falou no seu discurso de posse. Segundo ele, vou assinar uma ordem executiva para interromper toda a censura governamental que foi produzida pelo governo Biden e pelos democratas e trazer de volta a liberdade de expressão para os Estados Unidos. Só que eu diria para vocês que depois de um ano de mandato, existem algumas liberdades que, segundo parte da sociedade americana, estão sendo cerceadas. Você acha que o aumento da liberdade nos Estados Unidos? Vamos olhar alguns argumentos aqui? Primeiro, a gente teve ontem uma decisão do Fed, do Federal Reserve, o Banco Central Americano, de uma manutenção da taxa de juros com a figura do Jerome Powell. Lembrando que o Banco Central Americano ele é independente, porque quando você tem um banco central, que existem várias outras funções, mas a função básica é tentar ficar regulando e controlando a taxa de juros para acelerar a atividade econômica ou controlar a inflação, os Estados Unidos, eles estão com uma inflação ainda um pouco alta, segundo o Federal Reserve. Então, descer a taxa de juros, por mais que incentivasse a atividade econômica, porque mais pessoas contrariam créditos, financiamento, a sociedade americana é muito consumista, e uma taxa de juros baixa incentiva ainda mais o consumo, acelerando a atividade econômica, reduzindo o desemprego, o medo do Federal Reserve é que isso pudesse trazer uma aceleração da inflação. E o governo americano, o Federal Reserve até coloca que as tarifas praticadas pelo governo Trump e as ingerências, as possíveis ações militares que podem promover uma instabilidade. Houve ontem, por exemplo, só com as ameaças do Trump de fazer uma intervenção no Irã, o aumento do preço do dólar, e isso acaba reverberando também, claro, numa inflação dos Estados Unidos, porque tudo depende, né, do petróleo, não é dólar, é de petróleo, tá? É claro que isso começa a trazer certas preocupações. Então, nós tivemos, por exemplo, o Federal Reserve mantendo essa taxa de juros de 3,5% a 3,75%. Professor, isso é alto? Depende. Para o histórico americano, sim. Se você pegar, por exemplo, em meados de 2020, a taxa de juros estava próxima de 0,5%. Durante o governo Biden, nós tivemos uma aceleração. Em 2023, 2024, subiu para 5,5%. Agora está na faixa ali, né, de 3,5% a 3,75%. O governo Trump falou que é uma aberração econômica manter essa taxa de juros tão elevada e colocou que o Jerome Powell está usando ou custando centenas de bilhões de dólares aos Estados Unidos por ano em despesas com juros totalmente desnecessários e injustificados. As taxas dos Estados Unidos deveriam ser as menores do mundo devido à vasta quantidade de dinheiro que entra por conta das tarifas. Professor, dinheiro entra por conta das tarifas? Galera, não entra, né? O que na verdade entra para os cofres públicos americanos. Mas a lembrar que tarifa nada mais é do que o imposto que você coloca em produto estrangeiro. Então, na prática, quem está pagando mais caro é o cidadão americano. Então, realmente, entra mais dinheiro nos cofres públicos. Mas porque o cidadão americano está pagando mais. Você até pode falar, professor, mas está incentivando a indústria nacional. Tem esse argumento, claro. Mas falar que está vindo dinheiro estrangeiro por conta de tarifas não faz muito sentido. A não ser que ele esteja analisando que a balança comercial pode estar melhorando, né? Nesse ponto de vista, mais ou menos, né, mas eu diria que é um argumento um pouquinho melhor. Por que que eu falo que isso poderia ser um cerceamento? Porque ele já perseguiu diretores do Federal Reserve acusando de crime, galera, inclusive o Jerome Powell, alegando que ele estava relacionado a um possível escândalo de superfaturamento na reforma do Banco Central mesmo, e isso, segundo a oposição, está sendo utilizado como uma perseguição política, porque o Jerome Powell não quer baixar a taxa de juros, embora seja bom para a popularidade do Trump.
Nesse ponto, eu acho que menos pior para o governo Trump, porque ele tem a prerrogativa de indicar o novo presidente do Banco Central, inclusive fez isso pela essa manhã da sexta-feira, que deve ser um presidente que vai acelerar a queda da taxa de juros, mesmo que isso provoque inflação. Outro ponto importante para a gente ver se um país está respeitando a liberdade de expressão, acho que é a questão das mídias, né? Pô, se a mídia, mesmo a mídia que critica você, está sendo respeitada, tal, isso indica que é um governo que respeita a liberdade de expressão, a primeira emenda da sociedade americana, né, da Constituição americana. Alguns pontos levantam críticas em relação a isso. Por exemplo, nós tivemos essa semana a criação de um novo mecanismo, uma pressão para que os talk shows, que é muito típico ali dos Estados Unidos, né? O Saturday Night Live e outros programas aí, né, de conversações, tal, que nem o Danilo Gentili tenta fazer um modelo aqui americano no Brasil, ou o Jô Soares, por exemplo, fazia. Vocês conhecem o Jô Soares, né? Vocês não são tão novinhos assim, né? Acho que dá. Beleza, né? Como o Jô Soares fazia também. É muito típico nos Estados Unidos. E eles, como são programas de entretenimento, não têm fiscalizações tão próximas como programas jornalísticos. Em que sentido? Por exemplo, vamos pegar uma. Aqui no Brasil acontece também, né? Sei lá, o Jornal Nacional vai ter agora as eleições para presidente. Se o Jornal Nacional convocar um presidente para fazer entrevista, ele obrigatoriamente tem que convocar o outro candidato também. E o outro candidato, pelo menos aqueles que pontuem, né, o mínimo ali nas pesquisas. Por quê? Porque se o jornal ficar convidando somente um e não convidar o outro, bom, o jornal de grande relevância, um vai conseguir colocar suas ideias, o outro não vai. Só que quando você pega alguns programas, como por exemplo, eh, esses talk shows, eles não são programas jornalísticos, de fato. Eles são programas de entretenimento. O Trump falou que não. Vai ser obrigatório chamar todos os candidatos e manter uma cota mínima ali de participação. Só que exatamente o que é um programa de entretenimento? Todo mundo vai ter que fazer isso? As redes sociais, vou dar um exemplo, sei lá, podcasts. E aí, os podcasts podem entrevistar só um candidato? Ou pode convidar o outro também? Ou só pode convidar o que interessa mais para ele? Então, algumas mídias estão alegando que isso está cerceando a liberdade de expressão, que as emissoras deveriam ter o direito, pelo menos aquele que não tem o viés jornalístico, de convidar o cara que achar mais conveniente e que isso é uma medida para impedir que os políticos consigam propagar suas ideias. Além do mais, ele fala que existem uma série de emissoras que produzem mais de 90% de conteúdos contra o governo republicano e que, por conta disso, já ameaçou caçar a concessão da ABC, da NBC e de outras mídias americanas. Até cerceou o acesso, por exemplo, às informações do Pentágono, alegando que informações mentirosas estavam sendo produzidas, tal, e que por isso não teriam mais acesso às informações privilegiadas de uma fonte militar americana. Isso também é visto como um cerceamento ao direito que a imprensa tem de produzir os seus elementos. Existem denúncias até que o governo americano estaria usando do poder econômico, não só do Estado americano, mas principalmente do governo Trump, para ficar promovendo a sua figura, o que seria ilegal dentro de um regime democrático. Como assim, professor? Se você pegar, por exemplo, um sintoma importante, hoje nós teremos a estreia de um documentário, o documentário da Melanie Trump, que custou 75 milhões de dólares. É um documentário que vai mostrar como foram os 10 dias que antecederam a vitória do Trump nas últimas eleições. É um documentário que só de licenciamento ficou na casa de 40 milhões, a Amazon que produziu, né? A Melanie Trump ganhou 30 milhões de dólares só em direito ali, né, para conseguir produzir o documentário, e mais 35 milhões foram utilizados em marketing. Esse valor, quando você compara com outras figuras, é um valor muito exagerado. Vai ser espalhado por uma série de salas de cinemas no mundo. A África do Sul, até por alguns problemas relacionados, né, ao Trump, acusações mútuas tal, impediu que o filme passasse. Tem um apresentador também super importante que foi até afastado depois de pressão do governo Trump, que é o Jimmy Kimmel, que chamou de suborno de 75 milhões de dólares. Esse documentário, ele recebeu uma autorização, aliás, um perfil editorial muito forte da Melanie Trump, então eu diria que é quase um documentário em primeira pessoa, né, porque não porque é ela, mas qualquer um, né. Se eu vou contar a história da minha vida, é claro que talvez eu beneficie mais algumas partes, negligencie outras, tal, negativas. Então, um documentário com a visão dela sobre o que aconteceu nos dias que antecederam a vitória do Trump. A questão que se coloca é que muito dinheiro foi gasto em inserções na NFL, na Fox News, que é uma emissora mais ligada ao Partido Republicano, e que esse suborno, esse financiamento,
é para beneficiar aqueles que são partidários do governo republicano, e que essa diferenciação que ele faz no tratamento da mídia não representa uma liberdade de expressão. Aliás, outro bom exemplo é a prisão do jornalista Don Lemon, que, segundo Trump, incentivou manifestações em uma igreja em Minnesota. Ou seja, por ser um agitador, ele está preso. Claro, mais uma vez, né? Você pode não concordar com a motivação do protesto, enfim, mas as pessoas, ainda mais respeitando a primeira emenda da Constituição americana, deveriam ter o direito de protestar nos Estados Unidos. A gente pode pegar, por exemplo, o Departamento de Justiça sendo utilizado para investigar alguns opositores em detrimento de outros. O caso, por exemplo, da Renee Nicole Gould, acho que ele é muito sintomático. A Renee Nicole Gould, que foi executada pelos agentes do ICE, o Departamento de Justiça, ao invés de investigar os agentes, foi investigar a esposa dela, alegando que a esposa dela era uma baderneira que estava incentivando protestos contra os agentes federais. Isso é liberdade de expressão? Segundo a oposição, não. A gente tem, por exemplo, o caso da entidade PEN América, que é uma entidade importante que fala que o momento hoje do governo Trump está pior que o macartismo. Macartismo, para quem não sabe, o momento ali, né, em que a gente teve uma série de denúncias, perseguições, principalmente contra mídias e contra pensadores, na época, principalmente acadêmicos, né, nas universidades, que o Estado americano perseguia quem pudesse, possivelmente, estar instigando o pensamento socialista, o pensamento comunista na sociedade americana, utilizando o argumento das universidades. Segundo o PEN América, o que a gente tem hoje, por exemplo, são deputados e parlamentares apoiados pelo governo republicano que estão instigando perseguição contra professores, pedindo para que divulguem informações pessoais, que exponham dados pessoais para aqueles professores que têm eventualmente o pensamento mais à esquerda, mais democrata ou que façam críticas ao Trump. Denúncias relacionadas ao aumento de ódio contra estrangeiros. A gente teve 8.000 revogações de vistos para estudantes estrangeiros, menos 57% de matriculados. A gente teve, por exemplo, o próprio governo americano editando uma lei que é o Guia para o Beneficiário de Financiamento Federal sobre Discriminação Ilegal, alegando: ah, professor, mas que bom, a discriminação tem que ser legal mesmo. Sim, né? Só que o governo americano fala, por exemplo, que cotas ou financiamento mais para a comunidade negra ou para a comunidade palestina é uma discriminação, porque não está beneficiando todas ao mesmo tempo. Então, o programa de minorias, de estrangeiros, estão sendo cerceados. O governo americano utiliza o repasse de verbas para instituições históricas nos Estados Unidos, como, ó, se você não compactuar com meus interesses, afastar tal professor, perseguir possíveis pessoas que tenham protestado em favor da Palestina, a gente corta o financiamento para vocês. O caso de Harvard talvez seja histórico. E isso traz um grande problema, porque Harvard, galera, se você começa a tirar a liberdade acadêmica ali, isso pode fazer com que impacte na pesquisa científica tal, enquanto os inimigos, vamos falar direto aqui, a China está pouco preocupado com questões ideológicas, porque, claro, tem um controle muito maior também, né, deixando claro, e fica produzindo tecnologia, desenvolvendo patentes, mais do que os Estados Unidos, entende? Então, é uma preocupação. Então, haveria, segundo a oposição também, esse cerceamento às grandes universidades. Outro ponto importante é um tom meio personalista do governo Trump. Ele falou, por exemplo, que estaria disposto a transformar o Golfo do México, não exatamente em Golfo da América, mas em Golfo do Trump, pronunciamento dele. Teve o caso de mudar instituições históricas, por exemplo, museus, para entidades ligadas ao governo Trump em detrimento de figuras, personalidades históricas. Isso traz o medo de um tom muito personalista para o governo Trump. O governo Trump alega que, na verdade, tudo não passa de perseguição da oposição, que quer manipular a capacidade de comunicação, enquanto principalmente os democratas alegam que a liberdade de expressão piorou demais no governo Trump. E aí, pessoal, com qual lado você concorda, hein? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.